Olá galera, tudo bem? E aí, como estão os seus armários, seu guarda-roupa, suas gavetas? Como está a sua organização? Pois é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Olhe para os seus armários, olhe para as suas gavetas e olhe para a sua casa de uma forma geral e veja como você está se organizando. Você sabia que dependendo de como você se organiza nos seus armários, nas suas gavetas, vai revelar como você organiza suas emoções. Quer saber mais? Fique ligado que eu vou falar muito sobre essa organização externa, refletindo na nossa organização interna. Pois é, né, gente? A organização externa reflete muito da sua organização interna. Você não consegue deixar organizado os seus armários, as suas gavetas, a sua casa de uma forma geral, se você não tem uma certa ordem emocional. Você já se deu conta que muitas vezes a bagunça não te incomodava até um certo período da sua vida e de repente ela passou a te incomodar? Pois é, isso provavelmente é porque você mudou e começou a se organizar melhor emocionalmente. E aí quando você olha para a bagunça externa, aquilo passa a te incomodar e naturalmente você vai organizando. É como se existisse um chamado interno para esta organização. Então, a forma como você se organiza pode revelar muito sobre o seu estado emocional. Se você é daquelas pessoas que não tem muito cuidado com as suas coisas, não tem o cuidado de separar, vai colocando tudo de qualquer jeito nas gavetas, pode estar dando indícios de que o dia a dia está te tomando, porque você não tem essa preocupação de se organizar. Mostra que você não está cuidando de aspectos importantes em você. Por outro lado, a pessoa que ela é desorganizada, ela tem uma característica de levar a vida mais leve, né? De não ter um excesso de preocupação. Como ela não se planeja para organizar o armário dela, por exemplo, ela também não vai se planejar muito com as emoções. Já a pessoa que ela é extremamente organizada, em que ela se organiza melhor internamente, ela consegue prever melhor o que vai acontecer, ela tende a não subestimar uma situação, revela que ela tem uma certa organização interna e isso vai refletir no externo. Por outro lado, são pessoas que se sai alguma coisa fora do lugar, ela vai ter dificuldade de lidar. Ela tem dificuldade um pouco de lidar com imprevistos. Se ela se organiza metodicamente com as coisas dela, ela vai tentar fazer isso com as emoções. Então ela vai conversar com as pessoas tentando prever o que a pessoa vai falar, né? Para ela saber o que ela vai falar em seguida. Agora vamos falar um pouco dos nossos pertences, né? Pensa no que você tem. Você tem tudo o que você precisa? Você utiliza tudo o que você tem? Essas perguntas são importantes para a gente se fazer, para a gente entender como nós estamos usufruindo dos nossos potenciais. Se você tem muita coisas que você já não usa mais de ano e que você guarda, né? Às vezes com aquele pensamento de que se acontecer alguma coisa é bom ter guardado. São pessoas muito cautelosas, tendem a acumular emoções da mesma forma, elas tendem a acumular relações da mesma forma. Ela vai sempre procurar nos relacionamentos dela o que ela encontrou desde que começaram a se relacionar e querer viver aquilo repetidas vezes. Ela vai ter dificuldade de soltar. E naturalmente, né, as nossas relações, por exemplo, elas se transformam, né? Tem fase que você tá numa boa com uma pessoa, que vocês estão bem sintonizados, e tem fases que vocês não estão muito afinizados. Isso é natural. Só que pessoas que acumulam coisas vão ter um pouco de dificuldade de entender esse processo. Ela tem essa preocupação que se ela mudar com a pessoa não vai querer mais se relacionar com ela.
E aí, o mesmo pensamento que ela tem com aquele objeto que ela não se desfaz porque um dia vai precisar, ela mantém aquele relacionamento pensando que um dia ela pode precisar daquela pessoa. E dependendo do que você guarda, também revela um estado emocional. Por exemplo, se você guarda muitos documentos, muitos papéis, né? Revela um pouquinho que você tem a tendência de guardar acordos, que você se preocupa muito com justiça. Então, quando você tem o acúmulo de papéis de forma exagerada, né? Já passou do tempo, aquilo provavelmente você não vai usar mais. Revela que você é uma pessoa insegura, que você tenta o tempo todo se precaver, né? do pior. Revela um pouquinho de pensamento negativo com o pior. Já a pessoa que acumula presentes, né? Pode revelar que você não esteja vivendo intensamente com as pessoas que até te presentearam. E aí essa necessidade de guardar, porque é a única forma, às vezes, que você tem de sentir a presença daquela pessoa. Se eu tenho essa tendência de acumular roupas, eu tenho a necessidade de guardar situações ou fases da vida que quando eu usei aquela roupa eu era muito feliz, era muito alegre, porque eu acredito que eu não vou mais viver aquilo. Então nossa mente ela vai buscando âncoras externas, né, para nos remeter a emoções internas de momentos passados, de situações, e isso vai provocando e nos estimulando a querer guardar sempre mais. Esta questão de armazenar coisas, de guardar, de acumular, isso revela uma falta de educação emocional. Nesses tempos modernos, principalmente, nós buscamos cada vez mais ter experiências, adquirir coisas. E eu quero falar para vocês que, naturalmente, a vida ela é feita de escolhas. E quando você acumula muitas coisas, você também está tendo uma certa dificuldade de escolher e dar prioridade para o que é importante para a sua vida. É como se você quisesse o tempo todo querer vivenciar tudo, querer ter tudo ao mesmo tempo. E aí você vai tendo aquela dificuldade de se desfazer de coisas, de situações, porque você tem dificuldade de escolher. O acumulador, ele já tem uma certa dificuldade de fazer essas escolhas. Ele acredita que ele pode dar um jeito de ter tudo. E aí ele faz isso com as coisas dele. Vai acumulando aquelas coisas e armazenando. Se ele tem um espaço físico, né, para armazenar, aquilo já vira um caos. Imagina ele fazer isso com as suas próprias emoções. Vira um caos muito maior, né? Ele não deixa nada passar, ele não deixa nenhuma situação passar. Ele quer vivenciar tudo com todo mundo ao mesmo tempo. Ele quer estar em 3 festas no mesmo sábado, fazer diversos programas com todo mundo. Ele tem dificuldade de falar não. O acúmulo de coisas acaba sendo até um gatilho emocional interessante para ele conseguir dizer não para o externo. Porque como ele começa a ter muita coisa para administrar, tá o tempo todo com aquela desculpa de ter que arrumar a casa, porque a casa tá aquela bagunça, e aquilo vira uma boa desculpa para ele dizer não. Resolver essa situação do acúmulo não é simplesmente eu dizer, né, eu pegar as coisas e jogar fora. Porque uma pessoa que tem essa necessidade de acumular coisas, objetos, ela está tendo uma dificuldade de dizer não para questões emocionais da vida dela. Então, se ela não tiver essas coisas, esses objetos para administrar, ela vai ter que administrar as relações. Não é à toa que você acumula. Não é à toa que você guarda as coisas, não é à toa que você deixa seu ambiente onde você vive bagunçado. Isso de alguma forma é um gatilho para te proteger de uma coisa que você está com dificuldade de administrar internamente. Então, gente, a primeira coisa é avaliar o que eu uso de verdade. O que é importante eu ter de verdade? O que realmente eu utilizo?
Uma dica legal para você dar valor para o que você tem é simplesmente tirar aquilo da gaveta e usar. E se por algum motivo você não está utilizando, e se por algum motivo você não está tendo um relacionamento com aquela pessoa que você gosta, né? Significa que aquilo hoje não está sendo importante para você. Significa que amanhã não vai ser importante, né? Mas que hoje não está sendo importante. Então é legal você começar a pegar um caminho de selecionar o que é importante, com base em quê? Com base no que eu estou utilizando e no que eu não estou utilizando. E aí você vai entrando num fluxo de ter apenas o que você utiliza. Quando você chega nesse ponto, né, que você tem poucas coisas, você passa a também ter poucas situações para administrar, deixando o seu dia a dia muito simples de vivenciar. Mas a nossa proposta em educação emocional não é simplesmente adotar uma postura minimalista, mas que você consiga se autorresponsabilizar pelo que você tem. Este talvez é o primeiro grande passo na educação emocional, né? Deixa eu identificar o que é meu, o que não é. Sabe aquelas gavetas que você nem tem ideia do que tem lá dentro? É importante você tirar para fora, ver o que tem, e aí você vai dar o destino adequado, que daí tem várias técnicas aí na internet de organização que você pode utilizar muito bem, que vai te ajudar com certeza. Mas o importante é você reconhecer tudo o que você tem e armazenar o que você tem de forma adequada. E, obviamente, aquilo que você não utiliza, aquilo que não faz mais sentido na sua vida, você vai dar um outro destino. Aí, a partir disso, se vier a necessidade de eu adquirir uma nova coisa, ter uma nova experiência, essa necessidade ela vai vir de forma consciente. Se você for comprar alguma coisa, você vai ter responsabilidade sobre essa compra. A responsabilidade de realmente utilizar. É isso que faz você selecionar o que é importante e o que não é. Eu sei o que eu tenho e eu sei o que eu preciso, me leva automaticamente a fazer escolhas melhores para minha vida. Quando eu sei que eu preciso adquirir o que realmente eu vou utilizar, porque senão eu vou também ser responsável por não deixar guardado de qualquer maneira, isso faz uma verdadeira transformação interior, onde você passa a se organizar efetivamente com você, e aí a sua vida começa a ficar realmente leve, porque além de você ter só o que você precisa, você vivencia tudo aquilo que você tem. Quando você for falar não, você sabe exatamente por que você está falando não. E quando você fala sim, você sabe exatamente por que você está falando sim. Isso favorece demais as suas escolhas e, principalmente, simplifica demais a sua vida. Porque tudo passa a ter uma coerência emocional muito mais forte e mais profunda em todas as situações que você viver. Tá bom, gente? Então, fica essa dica aí, continua acompanhando os nossos vídeos, curta nosso canal aí e compartilhe com seus amigos essas dicas e vamos nos unindo em prol da educação emocional. Até a próxima, gente!